E uma curiosidade aqui, dentro do que você falou aí do processo criativo, de lidar com essa pluralidade, Uhum. alô, fonoaudiólogo, mas enfim, Alô, como que, você. como que você coloca isso em prática? Eu ia falar de maneira geral, mas eu vou pegar um ponto específico aqui para exemplificar. No contato ali com a equipe, enfim, seja com o diretor de arte, com o diretor de criação e tal, com o redator e tudo mais, de fazer essa provocação e trazer para a pessoa poder trazer do jeito dela ali, enfim, esse processo de criação e aí vai resultar num determinado produto, um conteúdo, enfim. É, Você já me parece ter bastante essa autocrítica nessa parte do processo. Uhum. Quando também tem a ver com a parte de lidar com planejamento, quando essas peças, por exemplo, chegam até você, é, aquela questão de, né, tipo, bater o olho, você faz aquela a crítica, ou autocrítica, assim, tipo, como que conheço a pessoa e tal, mas talvez, aí esse caso aqui, eu não sei como que ela chegou nesse resultado, enfim, em ter pensado isso dessa forma. Aí você faz esse esforço também, tipo, de tentar ver a justificativa de como a pessoa chegou aquilo, naquele produto, naquele Posso, conteúdo? posso complementar? Desculpa. Pode. Eu ia até comentar, e aí, porque geralmente o diretor de criação está muito alinhado, principalmente com o time de atendimento, que está muito alinhado com o cliente. Eu acho que o papel, para mim, o papel de direção de criação é o papel mais difícil que tem dentro de uma agência, porque você precisa escutar a criatividade de todos, ao mesmo tempo escutar a percepção do atendimento, que geralmente tem um papel chato, assumo totalmente, e tem o papel ali do cliente falando a necessidade. Como que encaixa tudo isso aí, principalmente nesse ponto que o Fábio comentou? Assim, eu entendo que a resposta é o planejamento, Uhum. né? Então, se você tem interesses diversos, você precisa ter um mediador, né? Você precisa ter Uhum. um diplomata ali para poder, né, Sim. juntar todas essas peças e dar um corpo para isso. Talvez por isso eu tenha migrado para essa área Uhum. também, né? Uhum. Mas eu vou citar um exemplo, né? Hoje, dentro do departamento de planejamento, né? Dentro do meu papel como diretor de planejamento, Uhum. eu recebo em alguns momentos porque assim, planejamento, né? Vamos lá, né? Agência aula 2. Né? O departamento de planejamento, ele tem sim algumas estruturas que a gente entende como padrão no mercado, né? Sim. Quando a gente olha para uma agência. Mas, como tudo em agência, né, você tem cada uma tem a sua peculiaridade, a sua forma de Sim. trabalhar, Sim. né? E acaba que se adaptando à necessidade do perfil de cliente, do perfil do mercado, assim por diante. O departamento de planejamento que eu atuo hoje, eu tenho a felicidade de atuar em um que não tem essa amarra, né? Ah, que legal. Então, é um departamento de planejamento que consegue atender a uma necessidade de acordo com aquilo que o cliente traz. Essa conversa é uma conversa que eu tenho com o time com frequência, né? Tipo, olha, Uhum. se vocês esperam um departamento tradicional em que vai entrar uma demanda aqui, ela vai se desenvolver dentro de um framework, né? E vai sair aqui de uma maneira, esqueçam, né? Uhum. Essa pasteurização da ideia não vai acontecer aqui dentro, Sim, legal. né? A gente atende cada demanda de uma forma, então nenhum projeto vai ser igual ao outro, né? Uhum. Nenhum projeto vai ser implementado na sua íntegra, né? Uhum. Ajustes vão acontecer. A gente planeja a campanha de ano, né? O ano inteiro, Sim. pro ano inteiro, Sim. né? É lógico que ao longo de um ano muita coisa acontece e muda, né? Sim. Sim. Eu brinco que assim, eu já montei planejamento de campanha vários, assim, eu não consigo nem te Puxa a lista mensurar, aí. né? Assim, um sem número de campanhas. Eu não vi nenhuma ser implementada na íntegra, ou da maneira como ela foi concebida, né? O planejamento Uau. como ele foi desenhado. Porque Olha que ela interessante. começa, né? Aham. O cliente adota, vamos lá, vamos fazer, ela começa, mas coisas acontecem, né? O mercado reage. Uhum. Então você tem uma empresa que adota aquele planejamento de campanha, legal, então eu vou me posicionar dessa forma, vou usar essa arte, vou Sim. falar isso, vou conversar com esses públicos, vou agir dessa maneira. Beleza. E aí você começa a fazer isso, o mercado reage. Sim. E dependendo dessa reação, você tem que adaptar o negócio enquanto ele está acontecendo. Então tem Sim. aqueles 10%, 15% de ajuste que você tem sempre que fazer. Sim. Então, por conta dessa necessidade de flexibilidade, né,
você poder possibilitar ao time trazer coisas novas, né? Uhum. Trazer entendimentos novos sobre ferramentas, sobre ações, sobre estratégias, eu acho importante. Para mim é uma coisa importante. Então, eu procuro deixar meu time segue as regras da empresa, né? Mas no que tange a ter ideias, a planejar campanhas, ou a trazer ideias para uma campanha, por exemplo, Uhum. é aberto. Né? Não existe ideia errada. Né? Depois disso, depois que as ideias estiverem na mesa, a gente escolhe a menos pior. Mas fica muito em aberto, né? Eu acho importante e estimulante que seja assim. Legal. Quando vem uma ideia, né, que eu, a princípio, talvez não tenha entendido ou não tenha concebido, hoje, com a experiência que eu tenho, com todo o percurso que eu corri até aqui, eu consigo, acho que consigo, né? Vou perguntar pro meu time depois. Fazer uma enquete. Fazer uma enquete, falar, gente... Comenta aí o resultado né? depois, pessoal. Pesquisa de clima dentro da agência. Eu vou perguntar. Mas eu acho que, de certa forma, eu acho que eu consigo, sim, buscar hoje essa empatia, né? De tentar interpretar, tipo, como que a gente chegou até aqui, né? Por que essa ideia, né? E acho que como existe essa liberdade, nunca... pelo menos que eu me recorde, não houve um momento em que em que isso tenha acontecido dessa maneira. Sim. Porque a gente acaba se conhecendo num nível tão profundo ali profissionalmente, né? Que a gente acaba meio que... Eu sei por que você pensou dessa forma, né? Putz, Matheus, você falou dessa ideia, mas o que você acha de fazer assim? Pô, legal, né? Eu sabia que eu tinha que falar com você, porque você ia corrigir essa rota que eu não estava vendo, né? Então, a gente acaba tendo um trabalho ali muito de equipe mesmo, né? Dificilmente você Cocriação, né? se surpreende totalmente com o resultado, né? Tipo, nossa, como que essa pessoa chegou aqui? Não, por conta de envolver todo esse processo de planejamento, de conversa, geralmente você consegue entender. As surpresas boas acontecem. Sim. Acontecem, né? Já me surpreendi muito com, tipo, putz, o que você acha de fazer isso aqui? Gente, cara, isso aqui é um tesouro, parabéns, né? Vamos seguir com isso sim, né? Então, tem essa empolgação sim, né? Mas eu falo mais no sentido de nenhuma ideia se torna muito alienígena, né? Porque você acaba conhecendo as pessoas com quem você trabalha, você Conhece a linha convive. de raciocínio, né, de cada um. Conhece a linha de raciocínio porque você tem ideias juntos, né? Sim. Há anos, né? Então eu tô trabalhando com pessoas no meu time hoje. Tem gente nova, tem gente que tá há um tempo a mais, mas que a gente vai trabalhando junto, né? E a gente vai somando essas experiências. Então eu sei o que esperar, de certa forma, eles sabem o que esperar de mim, né? Então a gente vai. É uma construção. Eu foco muito nisso, pelo menos, né? Lógico, tem toda a sua burocracia, tem toda a sua técnica, tem técnica para isso, né? Não é uma coisa feita freestyle, né? Existe uma técnica para isso, existem estruturas, fluxogramas, fluxo de trabalho, tem tudo isso, né? Mas eu prefiro focar no lado colaborativo, nesse lado que a gente consegue ter essa troca. Fico triste quando não há, né? Por conta do processo, por conta da celeridade das coisas, tudo tem que ser agora. Ontem pra ontem. De ontem para ontem, né? Mercado de comunicação é assim, né? Tudo é de ontem para ontem. Um grande amigo fala isso, né? Que a notícia de hoje é forro de gaiola de amanhã, né? Então, é tudo muito rápido. Então, quando não há essa possibilidade de troca, eu fico chateado. Eu gosto de poder ter esse momento. Mas sim, acontece, sim, as surpresas acontecem. Até mesmo porque, como são indivíduos diferentes, né? Você tem experiências diferentes. Hoje, um membro da equipe viajou para algum lugar e putz, teve um insight bacana naquele lugar, naquela experiência que ele estava vivendo, né? Enfim, e ele traz isso como algo novo pro time, coisas que os outros não viveram ou não tiveram a experiência no momento, mas ele agrega, né? E aí todo mundo acaba meio que vivendo junto aquilo, né? Aquele insight. Sim. Então, o legal é que você consegue trazer coisa nova sempre porque são pessoas diferentes, né? São pessoas que têm experiências diferentes, vidas diferentes, contextos diferentes. Então, quando ela sai do contexto do trabalho, experiencia alguma coisa e traz uma ideia, é inovador,
né? Você tem esse insight, esse brilho de, putz, isso é muito novo, eu não tinha visto isso antes. Como, né? Como que você chegou aqui? Isso aqui é genial, né? Então, é um lugar que dá para ter muitas surpresas boas, assim. Ainda existe romance na Na comunicação. na comunicação.